Boa tarde, Taubaté, meus queridos taubatianos, que essa é a minha identificação. Eu quero dizer para vocês hoje que eu estou super feliz, Lorene, de você ter vindo, de você, com a sua equipe, ter visto aquela loucura que eu fiz na praça aqui do Pão de Açúcar. E eu fiz por quê? Porque me incomodou muito como mulher as pessoas fazerem crítica a você, porque independente de petista, não petista, esquerdista, não esquerdista, eu acho que nós somos mulheres e como mulheres nós temos sim que protegermos umas às outras. E também eu abri para os outros candidatos, abri para todos. Até agora ninguém respondeu. Então, eu acredito que eles estavam esperando, que como eu falei que você seria a primeira, até porque eu me vejo assim com uma dívida com você, então eu gostaria de dizer para você que eu estou muito feliz que você esteja aqui e que eu vou fazer algumas perguntas para você, que são perguntas, Lorene, que eu recebo das minhas amigas que dizem, Lorene, não. Então, posso começar? Deve. Tô ansiosa para esse paredão da Carmen. Vamos lá. Lorene, me diga uma coisa. É petista ou não é petista? Não sou petista, Carmen. Nunca fui filiada ao PT. Então essa é só mais uma das mentiras que falam sobre mim, né? Eu fui do partido chamado Cidadania por quase 8 anos e depois eu me filiei ao atual partido onde eu estou hoje, que se chama Solidariedade, o número é 77. E Lorene, me diga uma coisa. Até pensando assim, quando eu digo em ser petista, qual é a diferença em eu dizer eu sou petista e eu sou comunista? Petista é quem é filiado ao partido PT. Então, no Brasil, nós temos mais de 30 partidos políticos, né? Um deles é o PT, o Partido dos Trabalhadores. Petista é quem é filiado ao PT, né? Quem também trabalha para o partido PT, quem defende o partido PT, esta pessoa é um petista. Agora, o ser petista também não tem nada a ver com ser comunista. Não. Aí que quando falam sobre comunista, esquerdista, infelizmente são conceitos da cabeça das pessoas, cada um tem uma definição de comunista. Tem gente que fala assim, comunista é contra a família. Aí a definição de comunista na cabeça daquela pessoa é isso. A definição de comunista nos livros é de uma teoria antiga, né, do Karl Marx, que criou uma tese contra a burguesia, contra aqueles que eram donos dos meios de produção, e ele queria fazer uma revolução do proletariado. Enfim, ainda há diferenças que eu mesma não tenho competência para explicar, porque eu não sou especialista nisso. Cientistas políticos, sociólogos é que são especialistas nesses sistemas sistemas de política, né? Sistemas políticos. Comunismo, socialismo, capitalismo, né? São sistemas políticos e sistemas econômicos. Outros dizem assim, comunista, socialista é aquele que quer que o Estado tome conta de tudo. E capitalista é aquele que não quer a intervenção do Estado, a participação do Estado nas coisas. Deixa a gente ser livre, deixa o comércio ser livre, as coisas acontecerem. Eu digo hoje que eu sou capitalista, muito capitalista. Eu consumo, eu compro, eu gasto dinheiro, eu trabalho, eu tenho a minha propriedade e eu defendo que todo mundo tenha a sua propriedade, que a gente trabalha para ter. Você tem aqui, né, me chamou para o paredão da Carmen, aqui na casa da Carmen, e isso é a propriedade de cada um, e eu defendo o direito da propriedade das pessoas, e eu tenho ao mesmo tempo os meus valores, por exemplo, cristãos, que me fazem acreditar que a sociedade tem que ser boa para todo mundo, inclusive para os mais pobres, para os mais simples, para os que precisam. Então o meu lado humano, cristão, me faz querer trabalhar para as pessoas que mais precisam também, para os mais pobres, né? Muitas vezes, quando você trabalha para os mais pobres, aí falam, você é comunista. Tem gente que chama o Papa Francisco de comunista, já ouviu falar? Porque se ele defendeu os mais pobres, os mais sofridos, as pessoas que passam... Aí pronto, o Papa é comunista. Então, esse conceito, Carmen, é muito confuso, porque na cabeça de cada um é um conceito, e por isso também
uma coisa eu posso te dizer, ser petista, que é relacionado ao Partido dos Trabalhadores, é diferente de ser comunista, né? E o conceito é muito confuso, cada um entende de um jeito, né? Eu me identifico uma política de centro. Eu me identifico alguém que gosta das soluções que tem na esquerda e de soluções que tem na direita. Eu acredito no equilíbrio financeiro, na economia, na liberdade das pessoas. Ao mesmo tempo em que eu também acredito que a gente tem que dar oportunidades para as pessoas mais pobres. Porque o pessoal, por exemplo, que se fala, eu sou da direita, eu sou pela meritocracia. Eu também acredito na meritocracia. A minha própria vida, eu cresci com base nos méritos do meu esforço, do meu trabalho. Eu vim de um bairro simples, de um bairro pobre, o meu pai é trabalhador, minha mãe é dona de casa, né? Meu pai faleceu, aposentado, ele já era, minha mãe vive da pensão dele, por exemplo, e aí que eu melhorei de vida, melhorei a minha vida, melhorei a vida da minha família, graças ao meu mérito, ao meu esforço, mas porque eu tive oportunidades. Então, não tem como a pessoa ter mérito se você não der a oportunidade para ela aproveitar e aí, por mérito dela, ela vai crescer e se desenvolver. É nisso que eu acredito. Então, eu sou uma política de centro. Então, com base nisso que você falou, me identifico muito com isso que você falou, então. Então, me vejo como uma pessoa da população de centro. Por quê? Eu vim de um mundo corporativo também. E o mundo corporativo, eu sempre digo, ele não é muito diferente do político. Porque as pessoas também puxam o seu pé. Se você não comprovar que você é boa, que você tem capacidade e que alguém te dê oportunidade porque acredita em você, você também não fica. Eu também vim de uma família pobre, de um pai que era motorista, de uma mãe que era costureira, e traçamos momentos diferentes. Eu só me interessei por política quando eu vim para Taubaté, porque eu não tinha o que fazer à noite em Taubaté, morando dentro de um hotel, eu ia assistir política. E aí eu comecei a me envolver e a conhecer o trabalho de cada pessoa. E na época eu me lembro quando nós trabalhamos juntas, como assessora, que independente de um partido ou de outro, isso eu quero esclarecer bem para vocês, que eu trabalhava na época com o PT e a Lorene com a vereadora Poliana. Muitas vezes, como eu era marinheira de primeira viagem, eu recorria lá na sala do gabinete para pedir ajuda. E nunca deixei de ter ajuda porque eu era de partido diferente. Então foi legal você esclarecer tudo isso, porque eu também compartilho, Lorene, que nós precisamos de oportunidade. E vejo que hoje, dentro dos candidatos que nós temos, eu sou muito, assim, uma pessoa didática e catedrática, assim, dentro de formação. Porque eu acredito nas escolas, eu acredito na educação, eu acredito que político tem que ser realmente preparado, ele tem que ter escola sim. Eu não posso ter prefeitos, senadores, governadores que nunca passaram por uma escola política, uma escola de ciência política, que nunca estudaram isso. Eu não acredito, pelo amor de Deus, é impossível, o cara nunca estudou história. Então, eu vejo na Lorene hoje a candidata que eu creio que tem todas essas possibilidades. Então, nós é que temos que dar essa oportunidade, porque ela tem uma formação fantástica. As últimas eleições ficou muito claro isso para mim, e eu sempre verifiquei, analisei o currículo dela, eu sempre pensava comigo, essa mulher é terrível, essa mulher tem capacidade, essa mulher é estudiosa, essa mulher vai para frente, ela não vai ficar só como vereadora. Muitas vezes eu dizia isso dentro do nosso gabinete lá para as meninas. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que o pessoal me questiona muito. Não vou votar na Lorene, Carmen, porque ela votou contra o DPVAT. Me explica o que é votar contra o sistema do DPVAT. Aí, ó, eu vi que o seu Carvalho ficou atento ali, que a gente tem público aqui, tá? A Carmen trouxe público pro paredão. Tem o seu Carvalho, eu dona... isso. Aí, seu Carvalho, dona Nilza. Bom, eu votei, na verdade, a favor, Carmen. E eu faço questão de dizer, votei pelos meus valores, pelo que eu acredito. Eu acredito, como eu mostrei para vocês, que a gente tem aqueles que têm mais dinheiro, que têm condição, colaborarem um pouco por aqueles que têm dinheiro nenhum, muito pouco, que vão precisar numa hora de sensibilidade. Isso, para mim, é um valor do meu coração, é um valor cristão que faz parte da minha vida. Eu só não costumava falar, eu só agia. Aí eu aprendi que as pessoas querem ouvir,
de mim, sobre os meus valores, sobre a minha religiosidade e a minha espiritualidade, então agora eu falo. É um valor cristão dentro de mim. Ah, você começou agora a ter esses valores? Não, eu tenho a vida inteira. Eu comecei a falar deles só, porque antes eu achava que eu não precisava falar. E entendi que preciso, porque as pessoas cobram. E eu sou uma pessoa pública, então eu tenho que responder, né? E é um valor para mim que a maioria da população, quem tem um carro, um veículo, pague cerca de R$60 no ano, porque é R$60 uma vez no ano, que essa pessoa vai colaborar para um seguro, o seguro é coletivo, e vai atender a qualquer cidadão, inclusive um pedestre, se estiver andando na rua e for atropelado. Já tem gente me dando depoimentos aqui, que agora o novo projeto que foi aprovado, porque o anterior era muito ruim, era burocrático, você tentava lá receber e não conseguia, dava trabalho, demorava muito, realmente era ruim, mas foi votado um novo projeto. E o novo projeto está sendo rápido, você faz pelo aplicativo, o banco responsável é a Caixa Econômica Federal. Eu já vi o testemunho de pessoa que recebeu em 2 semanas R$15 mil, que é o valor de uma das indenizações de acidentes, né? E eu ainda apresentei um projeto de lei para ajudar os empresários, né, a economizarem, porque o empresário, você sabe, você vem, né, do setor privado, o empresário ele é responsável pelo trajeto do funcionário dele, né? O trajeto de ir e vir da empresa, do trabalho, é responsabilidade do empresário. Se acontece algo com esse funcionário no trajeto, o empresário tem que pagar a indenização, a recuperação, os medicamentos, o hospital desse funcionário. E eu apresentei a lei que o SPVAT, né, que é o novo DPVAT, ele vai poder ser usado pelos empresários para que eles não tenham que gastar com o funcionário, eles usem justamente o seguro público. Né? Então, olha o quanto isso vai significar de economia para os empresários que tiverem esse problema. E essa foi uma sugestão, inclusive, de um empresário que eu recebi. Né? Ele falou, olha, se eu pudesse usar seria maravilhoso, vai dar uma economia importante para a minha empresa, que às vezes atrapalha a gente. E assim eu fiz, esse projeto está tramitando. Então, essa é a verdade sobre o DPVAT. Eu votei, foi o primeiro projeto que eu votei. Eu acabei de tomar posse, declaro empossada a deputada Lorene. Eu fiz o juramento. A hora que eu desci no plenário, já estava em votação o DPVAT. E eu tinha que votar, porque eu já tinha tomado posse. A partir daquele minuto, eu tinha que votar como deputada. Eu simplesmente olhei o resumo, pedi para o assessor, ele me passou as informações e o meu julgamento com o meu coração era: esse é um projeto bom, né? As pessoas vão pagar uma média de R$60 e todo mundo vai poder se beneficiar caso se envolva em algum acidente na rua, que todo mundo pode passar, infelizmente. E que tem muita gente que não tem dinheiro para ter um seguro privado, né? Que custa caríssimo, por sinal. Os seguros particulares é coisa de R$1.500, R$2.000 no mínimo, né? Fora que não é todo carro que pode pagar. Carro velho, o meu pai a vida inteira teve carro velho. Chevette, Santana, não pode nem ter seguro. Você vai numa empresa, né? Elas não fazem seguro de carro velho. Então eu entendi que o projeto é bom para o coletivo. Agora eu vou fazer uma pergunta, que eu chamo uma pergunta assim meio chata, sobre o aborto. Então, como que você respondeu lá a favor ou contra o aborto? Carmen, eu, Lorene, sou e sempre fui contra o aborto. E eu sou em defesa da lei. E a lei diz no Brasil há décadas, desde a década de 40, que é permitido o aborto em alguns casos específicos, como o caso de estupro, como o caso de colocar em risco a vida da mãe ou a vida do bebê, enfim. Então, eu defendo o que está na lei, né? E eu, pessoalmente, sou contra. Inclusive, eu desejo ser mãe também, né? O que aconteceu para falarem isso de mim foi mais uma das mentiras, fora de contexto. Teve uma votação na Câmara sobre uma moção de repúdio. Porque, gente, não é assunto de cidade,
discutir aborto, discutir droga, isso não é assunto de município, isso é assunto federal. Mas aí um vereador fez uma moção de repúdio ao STF, porque o STF decidiu por um caso de aborto previsto em lei. E o que aconteceu foi que eu não concordei com aquela moção. Então, eu não fui favorável à moção de repúdio que um vereador fez para o STF por causa do caso de aborto que foi discutido. Pronto, foi só isso. E por causa disso, contam essa mentira de mim, né? Revertem a história, fazem um corte da realidade, né? Um pedaço do vídeo para dizer uma história que é mentirosa, porque eu sou contra o aborto e a favor do que está escrito na lei. Também até penso o seguinte, também sou contra o aborto, eu acho que tem muito ainda que ser discutido. E ouvir as mulheres, principalmente. Muito. As mães precisam ser ouvidas. A gente fica discutindo o aborto, né, do corpo feminino, que, é claro, é algo terrível. Eu duvido, assim, me custa acreditar que alguma mulher, você perguntar para uma mulher que abortou, que sofreu um aborto, se ela achou legal, se ela quer repetir, se ela quer fazer de novo. Eu duvido muito, assim. Eu ainda sei que do ser humano a gente nunca se sabe, porque são tantos crimes horríveis, né? Tem médico que é capaz de estuprar uma mulher parindo na sala de parto, anestesiada, virou escândalo na televisão. Sim. Então, se tem um homem capaz disso, né? Sei lá. Mas eu duvido muito que tenha uma mulher que passou por um aborto e diga: isso é legal, nossa, quero fazer de novo. Acho que é muito triste, deve ser horroroso, né, Carmen? E o que eu costumo escutar já ouvi uma pessoa dizer assim, foi uma reflexão, só se discute o aborto das mulheres e o aborto dos homens. Aí eu parei e disse, como assim, aborto dos homens? Homem não engravida. E aí a pessoa me respondeu assim, homem não engravida, mas ele facinho consegue abandonar a função de pai, se ele quiser. A gente discute, né, vira polêmica sobre a mulher abortar ou não, mas homens, facinho, se eles quiserem, eles abandonam um filho e do dia para a noite não é mais pai. Isso acontece todo o tempo, o dia inteiro. Isso, como a gente disse, só para fechar esse assunto e você ir para o próximo, não é um tema municipal, mas a gente insiste em responder, porque as pessoas me perguntam, como você disse, como suas amigas e as pessoas perguntam para você sobre mim, porque infelizmente por conta da guerra eleitoral quiseram jogar esse lixo, né, assim, em cima de mim para tentar prejudicar a minha imagem. Até porque você é mulher, porque se talvez você fosse homem não estariam dizendo isso. Verdade. Lorene, tem uma ótima. Quero ver. Lobo em pele de cordeiro. Eu? É. Nossa. Lobo em pele de cordeiro. Por quê? Só porque você... Será que é só porque você é mulher? Ou porque você deixou a sua imagem ficar vinculada exatamente ao PT? Olha, eu vejo gente falar isso, que ela é petista, comunista, como as perguntas que a senhora está trazendo, que as suas amigas, as pessoas que a senhora conhece falam. Guerra, né? Eleição é guerra. E tem gente que quer ganhar a qualquer custo. Então, por que não tenho que falar de mim, dona Carmen? Da minha vida pessoal, né? Não tenho o que falar de eu ter cometido falhas no meu trabalho como vereadora quando eu fui, né? Agora como deputada. Aí o que escolhem é colar essa minha imagem no PT. Foi os meus adversários que fizeram isso. Ah, Lorene, mas você não fez nada então para vincular a sua imagem? O que eu fiz é o normal que todo político faz, foto. Falam isso de mim por causa de fotos que eu tenho. Eu tenho foto ao lado do presidente Lula? Tenho. Eu tenho foto ao lado do governador Tarcísio de Freitas? Tenho também. Ah, você tem uma foto com a camisa do Che Guevara. Eu fui para Cuba, eu visitei Cuba e eu contei essa história também outras vezes, que eu sou de uma família simples, como eu disse para vocês. Até os meus 21 anos eu nunca tinha andado de avião, porque a minha família não tem esse costume, não tinha grana para andar de avião. Com 21 anos na faculdade eu andei pela primeira vez. Meu pai parcelou no cartão de crédito emprestado da minha prima e aí eu fui para um encontro da faculdade de gestão pública, né? Daquele ano em diante, dos 21 aos 31,
eu já tinha conhecido mais de 20 países. E todos com o meu próprio dinheiro, com o meu mérito, né? Graças às oportunidades de trabalhar, de estudar, como a senhora falou, e eu concordo muito, que a educação é tudo, muda a vida da gente. E graças à oportunidade da educação, eu melhorei de vida. E nesses mais de 20 países que eu conheci, vários eu fui só para estudar, só para fazer curso, outros eu fui para passear mesmo. Eu fui para Cuba, assim como eu já fui para os Estados Unidos. Eu falei, eu tenho foto com a camiseta do Che Guevara que eu fui no Museu da Revolução Cubana, mas eu também tenho foto com o Mickey na Disneylândia, porque eu também gosto da Disney. E eu tenho foto com o Mickey, que é um símbolo do capitalismo. Eu tenho foto com um político de A a Z. Eu tenho foto com o astronauta Marcos Pontes, senador da República. Eu tenho foto com o Marcelo Freixo, presidente da Embratur, da empresa do turismo brasileiro. Tenho foto com o vice-presidente Geraldo Alckmin. E aí é por causa de algumas fotografias, mas aí eles selecionam só uma fotografia. Só a fotografia do lado do Lula, só a fotografia no dia que eu fui lá visitar Cuba, né? E aí eles selecionam só essa, ao invés de mostrar o todo. Olha o perigo de uma história cortada, de um pedaço de história, né? Que normalmente é fofoca, né? Fofoca é um pedaço, aí alguém aumenta um pedaço e pronto, virou uma fofoca. E é por isso que eu tenho a imagem dessa forma como a senhora falou. Ô Lorênio, ontem foi a sua convenção, né? Do qual eu tive o prazer de participar do seu convite. Eu gostei muito. E ficaram as perguntas que hoje eu já vi correndo nas redes. A presença do Paulinho da Força Sindical. O que representa isso? Representa o simples. Ele é o presidente nacional do partido. Os presidentes dos outros partidos, quando o político tem prestígio, é respeitado pelo partido, o presidente sai lá de Brasília, sai lá de São Paulo e vem na cidade participar. O presidente nacional do Partido Republicanos, por exemplo, é meu colega. Eu tenho foto com ele, inclusive, pastor Marcos Pereira. Ele não veio a Taubaté na convenção do candidato do Republicanos. O governador Tarcísio declarou recentemente, esses dias, que não vai declarar apoio para o candidato do Partido Republicanos de Taubaté. Então, são relações políticas. Eu tenho o apoio do meu partido e de outros partidos. Na minha convenção, teve vídeo do vice-presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin, teve uma mensagem do ministro Márcio França, ministro do empreendedorismo, teve uma mensagem do deputado Baleia Rossi, o presidente nacional do MDB, teve uma mensagem, a que eu recebi depois, da ministra Simone Tebet, da ministra do Orçamento, que não deu tempo de colocar lá na convenção. Teve a presença do ex-ministro Aldo Rebelo. Aldo Rebelo foi ministro do esporte, foi ministro de vários ministérios, né, do meio ambiente. Ele fez o Código Florestal do Brasil, ele conseguiu unir os agricultores, os produtores rurais e os ambientalistas. A presença do Paulinho é mais uma presença de peso que mostra o quanto nós temos capacidade de articulação. E uma cidade precisa de articulação. A gente precisa de apoio político. Seja um apoio que eu tenho lá do senador astronauta Marcos Pontes, que é do PL, seja o apoio que eu tenho do ministro Márcio França, da ministra Simone Tebet, seja o apoio que eu tenho na Secretaria de Estado do governador Tarcísio, do ITESP, o Instituto de Terras do Governo do Estado, que eu estive lá com o presidente Lucas, que nos apoiou também. Então, apoio para um prefeito, para uma cidade, é muito importante para fazer a cidade evoluir. E é importante lembrar também, Carmen, nessa resposta, que os presidentes de partidos, né, por exemplo, o Paulinho da Força, ele criou o Partido Solidariedade. Antes de ser do Solidariedade, o Paulinho da Força era do PDT, o PDT de Leonel Brizola. O PDT, hoje, em Taubaté, é coligado com o Partido Novo. E o Paulinho, assim como hoje ele é do Solidariedade, a vida inteira dele ele foi do PDT. O PDT que está no
com o Partido Novo. O ex-presidente do Partido Novo, o João Amoedo, ele foi expulso do Partido Novo, porque ele era o presidente do Partido Novo, declarou o voto dele ao presidente Lula na eleição e foi expulso do Partido Novo. Agora ele faz uma crítica na internet, e eu acho que ele tem razão, que o Partido Novo expulsou ele 2 anos atrás por causa de ter votado no PT, e agora tem várias cidades que o Partido Novo está coligado com o PT, com o PDT, que são partidos considerados de esquerda, como aqui em Taubaté, o Partido Novo está com o PDT. Essa sopa de letrinha dos partidos e a figura dos presidentes dos partidos, ela é uma relação também que a gente só respeita, não tem muito o que ficar falando. Como eu disse, da Lorene, não tem nada que falem de mim sobre a minha vida para manchar a minha história. Aí o que tem que ficar falando? Dessas coisinhas assim. Enquanto isso, tem outro candidato respondendo processo, tem outro com as contas rejeitadas, candidato que teve mandato e não conseguiu mostrar muito resultado. Então, de mim, não tem o que falar. Aí ficam falando outros assuntos aleatórios. E que bom que você fez hoje no Paredão da Carmen Silva a gente esclarecer esses assuntos. Agora, eu acho que de tudo hoje em Taubaté, o mais difícil pra gente, por isso que eu falei de todos os candidatos, é realmente quando você mexe com problema de grana. Quando esse assunto de grana, de desvio, de conta não aprovada, isso pra mim é extremamente sério. E eu acho que tem que ser muito bem esclarecido. E outro dia, também, um senhorzinho aí, que eu não guardei o nome dele, ele apareceu acho que no TikTok, e ele falou assim, Loreni, estou de olho em você. Eu peguei, deixa eu ver de novo. Tá de olho nela por quê? As figuras, as matérias aparecem tudo distorcidas. É metade de uma coisa e metade da outra. Então a verdade não sai nunca. Então para você, senhorzinho, que disse que estava de olho na Loreni, agora eu digo para você, presta atenção naquilo que a gente respondeu aqui. Eu quero deixar esses minutos finais para você falar assim, o que você achou importante e falar que você me esclareceu muitas coisas que eu tinha dúvida. Eu tinha dúvida, na verdade, se eu votaria em você ou não, embora você era uma das minhas opções, e você me convenceu, tá? Yeah. Você tenha certeza, você tem o meu voto. O Carvalho também. Carvalho! Yeah. Venha e tire as suas dúvidas, porque uma coisa é a Carmen falar, outra coisa é ouvir dela. Né? Então, Lorene, fique à vontade para você falar o que você quiser. Fique à vontade, este momento é seu. Obrigada, né? Obrigada a vocês que vieram aqui acompanhar. Confesso que eu fiquei com frio na barriga, né? Do jeito que ela convocou, assim, ó, Paredão da Carmen Silva. A gente adorou, é claro, né? Também. Eu achei bem inteligente. Falei, olha que mulher inteligente, né? Legal. E a gente atendeu, é claro, porque eu sou assim, Dona Carmen, seu Carvalho, Dona Nilza, eu tenho tranquilidade de falar a minha verdade. Então, quem tem a possibilidade de estar aqui presencialmente, eu creio que pode sentir a minha verdade. No vídeo, muitas vezes vocês conseguem sentir também. Infelizmente, não chega para todo mundo. Aquele vídeo sensacionalista, a mentira, ela chega muito mais. Não é à toa que falam que as capas de jornais sangrentas, polêmicas, são as que mais vendem, não é? Mas do mesmo jeito, agora na internet, ao invés de jornal, é a polêmica, é aquele videozinho editado que tem música, aí põe letras vermelhas, põe tan, 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 tan. Aí as pessoas assistem. Enquanto que o vídeo da gente falando a verdade, ele é mais difícil de chegar, de alcançar. Então eu te agradeço a oportunidade que você deu. Espero que os outros candidatos também aceitem. A Carmen, ela é filiada ao MDB. Ela sempre foi. É importante dizer isso, né? Deixar registrado aqui, que ela acabou se decidindo por sair candidata. Hoje já é oficialmente candidata. Mas não é porque ela estava no partido que ela gostava de mim, né? Ela já estava no partido antes de eu ter o MDB como meu parceiro. E ela tinha essa questão, inclusive nós duas tivemos uma questão na outra eleição, em que ela tinha um vídeo meu
dançando funk, né, dançando no carnaval. Eu, inclusive, estava com o prefeito de Santo Antônio do Pinhal, que era lá em Santo Antônio do Pinhal. E estava tendo show, Banda Palace, se eu não estou enganada, e a gente lá, dançando. E aí ela questionou um pouco a minha postura, né? E aí que um monte de gente, eu fiquei sabendo depois, que um monte de gente foi lá debater com ela, questionar, a turma que gosta de mim, os que me defendem, foram lá falar, o que a senhora tá falando dela e tal, né? E eu super entendo, tal qual, muitas vezes nós cometemos erros e a gente tá aqui nessa terra para melhorar, para evoluir. Eu me sinto muito mais madura, né? Não tem jeito de ser diferente, 4 anos, muda muita coisa na vida de todo mundo. Eu perdi meu pai, por exemplo, nesses 4 anos, né? Você perdeu sua mãe. Então a gente melhora, evolui, e esse desafio dela foi muito bom, porque serviu para nos aproximar, né? Então eu estou agradecida por estar aqui, pela oportunidade e pela capacidade linda que você tem de se comunicar. Tomara que as pessoas deem o mesmo ouvido que vocês aqui hoje me permitiram para me conhecer melhor, para não ter preconceito comigo e para me dar a oportunidade que eu preciso de mostrar que eu vou trabalhar muito para melhorar a vida do povo de Taubaté. Obrigada. Eu posso dizer para vocês que vão estar assistindo o nosso vídeo, que isso aqui foi totalmente claro, limpo, não tem combinação nenhuma, não preciso disso, não combino nada com ninguém, porque eu me acho no direito de, com 70 anos, falar o que eu quero, a hora que eu quero, e quem quiser que ouça, e quem não quiser que não ouça, apague. Agora, eu gostaria que as minhas amigas, os meus amigos, os meus vizinhos aqui do prédio, o meu bairro aqui do centro, e todas as pessoas que estiverem visitando, por favor, deem essa oportunidade a Lorene, porque Taubaté tem que mudar, gente. 17 anos de atraso. Que absurdo, Taubaté! 2 horas de sábado, não tem mais nada. Senhores comerciantes, vamos mudar isso em Taubaté. Tem que ter vida. Eu tenho que ter lugar para chamar meus amigos, meus vizinhos, meus parentes, para tomar café na rua, para tomar café na padaria, para ter os restaurantes abertos. Vocês não querem ganhar dinheiro? Lorene, pensa nisso. Porque eu acho que ficar Taubaté fechado de sábado e domingo é um desacato com a gente, população. É que a cidade está muito triste, né, dona Carmen? Então, muito. Porque está faltando segurança, o comerciante fecha a porta de medo de ser assaltado. Então é uma bola de neve esse problema. Mas nós vamos resolver e eu conto com vocês. A oportunidade é o melhor negócio. Eu tive 17 anos um dia e tive a oportunidade. Então, por que nós não podemos fazer isso? Para a Lorene agora, que já provou, foi excelente vereadora. Eu acompanhei muito, porque eu estou de olho lá. Eu estou de olho nos vereadores, sempre estou de olho nos vereadores. Foi deputada, embora muita gente também questionou que foi uma deputada que não foi eleita. Gente, pelo amor de Deus, para que existe suplente? Né? O suplente é eleito, é óbvio. Se eu tô ali, eu tô junto. Eu fui eleita, lógico que eu fui eleita sim. Então, por favor, vamos dar essa oportunidade. E eu conto com vocês e principalmente com todos os meus amigos. Por favor, confiem. O voto de confiança é tudo e é hora de Taubaté mudar.